É sempre um prazer receber você aqui no programa Está Escrito. E para você que é nosso telespectador, hoje eu quero te dar um presente, o curso Verdades Bíblicas, apresentado por Cid Moreira. Você pode ouvir no carro, no seu computador, no seu aparelho de som, a hora que você quiser. O curso Verdades Bíblicas é um presente do Está Escrito para você, totalmente grátis. Basta você acessar o nosso blog novotempo.com/está escrito ou pode ligar no horário comercial para 0 operadora 12 21 27 31 21. Se preferir, mande um e-mail para estaescrito@novotempo.org.br ou escreva para a Caixa Postal 7 CEP 12300 970, Jacareí, São Paulo. Será que a Bíblia não se contradiz quando afirma "não terás outros deuses diante de mim", mas fala de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo? Afinal, quantos deuses tem o cristianismo? Esta é a série Nisto Cremos. Pelo tipo de perguntas, você já pode perceber que o programa de hoje promete. Eu também estou muito curiosa para ver como Ivan Saraiva vai responder estas perguntas. Então, vamos assistir o programa Está Escrito de hoje? Fique conosco, prometo que você não vai se arrepender. Ele permaneceu através dos tempos. O livro de Deus, a Bíblia. Indispensável em nosso mundo complexo, transmitindo esperança ao redor do mundo. Está Escrito, apresentado por Ivan Saraiva. Série Nisto Cremos. Hoje, cremos na Trindade. Olá, seja bem-vindo mais uma vez ao programa Está Escrito. Você sabe, estamos fazendo essa série a respeito daquilo que cremos. O nome da série é Nisto Cremos, aquilo que os cristãos de fato creem. Você vai descobrir que muitas das coisas que nós imaginamos que os cristãos creem, na verdade não creem. E muitas coisas que os cristãos ensinam, às vezes a gente nem sabe, nem tem conhecimento. Hoje nós vamos abordar um tema bastante importante. Vamos falar a respeito da Trindade. Você sabe que essa palavra Trindade, ela não aparece na palavra de Deus. Então por que nós cristãos cremos na Trindade? Bom, você precisa também saber que existem pessoas que não creem na Trindade, pessoas que são antitrinitarianas. Elas acreditam que o Espírito Santo não é Deus, que Deus de fato é Deus, que Jesus é Deus, mas que o Espírito Santo não passa nem perto disso. E você, o que pensa a respeito da Trindade? Você sabia que existe uma ramificação dos antitrinitarianos que acreditam que o Espírito Santo nada mais é do que uma tentativa de Satanás se infiltrar dentro da relação Deus Pai e Deus Filho? Usam inclusive textos bíblicos para afirmar e defender isso. Pode ser um absurdo para você, uma blasfêmia, uma heresia para muitas pessoas, mas existem alguns que creem dessa forma. Agora a questão é, o que a palavra de Deus diz? Eu fico imaginando que você deve estar pensando, você que está acompanhando essa série, puxa, o pastor Ivan sempre fala com a Bíblia na mão, sempre, porque isso é uma referência de que tudo que você crê ou deixa de crer deve estar baseado nas Sagradas Escrituras. Quando eu coloco isso na minha mente, no meu coração, as coisas começam a se esclarecer. Por isso, as suas dúvidas precisam ser tiradas pela Bíblia e não apenas pela cabeça de um líder religioso ou de algum guru intelectual. Bom, mas vamos voltar para o nosso assunto. Trindade. Você acha que nós, como cristãos, podemos ser ao mesmo tempo monoteístas, ou seja, acreditarmos em um único Deus, e também crermos na Trindade? Você acha que Trindade é o mesmo que três deuses? Seríamos então politeístas? O que de fato o cristianismo crê? Bom, acreditar em Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo não é o mesmo do que crer em três deuses. Ficou claro isso para você? Antes de qualquer coisa, o cristianismo é monoteísta. Só que é claro, nós não somos monoteístas radicais como os judeus, que acreditam apenas em Deus formando a sua divindade.
Bom, a Trindade também, ela não representa uma multiplicidade de deuses. É uma divindade composta por 3 pessoas. Isso ficou claro para você? É uma unidade composta. É claro que todas as ilustrações que imaginarmos para definir a Trindade, todas elas serão parciais, incompletas e fragmentadas, mas pelo menos nos ajuda a tentar entender um pouco aquilo que foi revelado a respeito dessa relação tão linda e tão bonita de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Uma vez eu ouvi um amigo dizendo o seguinte: olha, a Trindade seria mais ou menos como uma grande empresa. Dentro de uma grande empresa existe ali um diretor de planejamento, um diretor financeiro e um diretor executivo, mas são todos da mesma diretoria, fazem parte da mesma empresa. Consegue definir exatamente o que é a Trindade? Não, mas nos ajuda a compreendermos. Quando eu era professor de ensino religioso, falando a respeito desse assunto da Trindade, eu conversei com os meus alunos e falei assim: olha, eu quero que vocês me deem exemplos possíveis da Trindade. Cada um veio com uma ideia mais interessante do que a outra. Eu acho que vale a pena a gente refletir sobre essas ilustrações que alunos do ensino médio me trouxeram naquele contexto. Eles falaram assim: professor, talvez a Trindade seja como um time de futebol. É um só time, mas tem defesa, meio de campo e ataque. Eu falei: interessante, não consegue traduzir claramente o que é a relação de um Deus trino, mas é pelo menos interessante para ilustrar. Alguém disse assim: não, a Trindade é como um ovo. Você tem ali a casca, a clara e a gema, mas é um ovo só. Interessante. Temos também a questão da água, né? A água ela pode se manifestar de 3 formas distintas, diferentes, né? Você tem ela como vapor, você no estado gasoso, você tem ela no estado líquido e você tem ela de maneira solidificada, que é o gelo. Mas ainda continua sendo água, não importa se é vapor, gelo, líquido, ainda assim é água. Então você consegue perceber que essa relação do Deus Trino, ela é complexa para você e para mim? Bom, existe uma ilustração e muitas pessoas dizem que é de vários autores e a gente não consegue definir exatamente quem é que trouxe essa experiência para todos nós. A maioria das pessoas dizem que foi Agostinho. Agostinho queria entender um pouco essa questão a respeito da Trindade, como podem 3 deuses serem um em 3, como se relaciona com isso. Ele passou boa parte da sua vida tentando compreender isso, a Trindade. E um dia dizem que ele estava caminhando por uma praia e ele viu um menininho pegando um pouco de água no mar, num baldinho, e levando para um buraco na areia que ele havia feito. E ele fazia esse movimento várias vezes. E Agostinho ali pensando na Trindade, pensando em Deus, tentando entender, compreender as coisas, e o menino ia, pegava a água, voltava e colocava ali no buraquinho a quantidade de água que cabia dentro do balde. Então Agostinho se aproximou do menino e disse assim: filho, que brincadeira é essa? Você pega a água e coloca no buraquinho, é só isso? De alguma maneira aquilo incomodou Agostinho e o menino falou assim: não, tio não está entendendo, é que eu vou lá, quero pegar toda a água daquele mar e colocar aqui nesse buraquinho. E Agostinho então entendeu de que a compreensão da Trindade era muito para a sua limitada compreensão a respeito das coisas. Você entende que a Trindade, ela é bíblica, mas ela está além da nossa capacidade intelectual? Veja, por exemplo, algumas evidências bíblicas a respeito da Trindade, para que você veja que, de fato, a Trindade está aqui dentro de um conceito bíblico. Existe uma inferência ao plural em Gênesis 1:26. Ali diz assim: também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, à nossa semelhança e conforme a nossa imagem. Quando Deus declara isso, veja, ali diz, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. E agora vai algo importante para você e para mim, entendermos um pouquinho a respeito do hebraico. Você sabe que na língua portuguesa nós temos o singular e temos também o plural. No hebraico nós temos uma variante entre as duas. Você tem o singular, o dual e você também tem o plural. Então, você tem aquilo que é só, singular, quando contém 2 pessoas, coisas, é o dual, e o plural é um mínimo de 3. Quando você vê em Gênesis 1:26, esse façamos o homem à nossa imagem e semelhança está no plural, ou seja, um mínimo de 3. Aqui é uma inferência a respeito da própria Trindade. E existe uma outra inferência importante também a respeito da Trindade, que é o próprio batismo de Cristo Jesus.
Se você abrir a sua Bíblia no livro de Mateus, no capítulo 3, no versos 16 e 17, o que a gente encontra? O batismo de Cristo. E diz assim: da forma como Jesus foi batizado, abriu-se os céus e o Espírito de Deus, descendo como pomba, pousou sobre ele. E ele ouviu uma voz do céu dizendo: esse é meu filho amado, em quem me comprazo. Percebeu ali? A Trindade reunida mais uma vez, temos a inferência na criação, no batismo de Jesus, em grandes momentos da história do cristianismo, nós percebemos aqui a Trindade. Existe também uma outra inferência importante para você que quer crer de fato naquilo que o cristianismo crê. Quando Jesus Cristo veio a essa terra, ele deu a grande comissão, a sua grande ordem, o mandamento, foi que eu e você deveríamos ir, ensinar, pregar para todas as pessoas. Também está no livro de Mateus, só que agora no capítulo 28, no verso 19, Jesus disse assim: portanto, ide, fazei discípulos de todos os povos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Percebeu mais uma vez? Essa relação de igualdade, a relação entre iguais. E isso para mim é especial demais e lindo demais. Eu fico lembrando, por exemplo, na questão do monoteísmo judaico duro, rígido, onde Deus é um único ser, sozinho, isolado, onde ele não tem nenhum igual a ele. Isso é muito triste e solitário. E a palavra de Deus exalta a Cristo e exalta o Espírito Santo no mesmo pé de igualdade que o próprio Deus. Bom, a palavra Trindade, ela não existe na Bíblia, mas a gente também recebe muitas informações quando a gente começa a estudar a Bíblia, e o desafio do Está Escrito é para que você leia a Bíblia e estude cada vez mais. Você sabe que existem palavras que é do nosso dia a dia, mas que também não estão na Bíblia. Por exemplo, ascensão, encarnação, milênio. Mas sabe, a própria palavra Bíblia não está aqui dentro da Bíblia. No entanto, elas são aceitas, porque a nomenclatura é apenas uma maneira de expressarmos aquilo que pensamos ou ensinamento que encontramos dentro da palavra de Deus. Em João 14,16, sabe, Jesus, ele fala algo extraordinário que para mim me ajuda muito a entender essa realidade, essa verdade a respeito da Trindade. João 14,16 declara: eu, Jesus dizendo, rogarei ao Pai, e ele vos mandará outro Consolador. Percebeu a Trindade? Jesus, orando para Deus, mandar outro, um terceiro Consolador. Então a gente não pode entender que o Espírito Santo é apenas uma força de Deus, ou um braço de Deus, ou a atuação de Deus, muito menos uma energia. Querido, o Espírito Santo é tão lindo e tão especial, porque a Bíblia diz que ele até mesmo se entristece com os nossos pecados. Nós podemos pecar contra o Espírito Santo. Você não consegue pecar contra uma cadeira, contra um sofá, contra uma estante, uma mesa. A gente não peca em relação a coisas, somente em pessoas ou contra pessoas. Eu quero que você lembre de mais um argumento para que isso fique claro na sua mente. Você quer ser um cristão? Você quer de fato crer naquilo que a Bíblia ensina? Então você precisa crer na Santa Trindade. Na primeira carta de João, no capítulo 5, no verso 7, nós lemos assim: pois há três que dão testemunho no céu: o Pai, a Palavra, o Espírito Santo, e estes três são um. Então veja, o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. Quem é a Palavra? João 1:1 diz que o Verbo se fez carne, e o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus, o Logos referindo-se a Cristo. São três no céu que dão testemunho: Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. O Pai, a Palavra e também o Espírito Santo. Tudo isso deve ter ficado claro na sua mente. Mas eu sei que existem muitos antitrinitarianos que estão sofrendo e fervendo ao assistirem esse programa, achando que tudo isso é uma grande heresia e uma grande blasfêmia. Eu quero falar muito próximo ao seu coração agora. Querido, sabe por que você tem sofrido? Eu conheço vários antitrinitarianos. Sabe por que você tem sofrido e a sua vida não tem sido feliz? Sabe por que você tem passado por problemas sem saída e sem solução? Porque você está negando aquele que Jesus rogou ao Pai que enviasse essa terra para não ficarmos órfãos. Quando você nega o Espírito Santo na sua vida, você está negando a paternidade de Deus, você está escolhendo ser órfão. Sabe, eu sei que você é sincero,
Eu sei que você tem buscado a verdade na Bíblia, mas por favor não negue o único ser que pode convencer você da justiça, do pecado e do juízo. O Espírito Santo é Deus. Quando você chegar no céu, você encontrará Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Quero falar uma coisa a você também. Não pense que Deus Pai é maior, que Deus Filho é menor um pouquinho e que o Espírito Santo é um Deus ainda menor. Não existe hierarquia de poder no céu. Existe sim hierarquia de função no céu. Está claro isso para você? Bom, Deus ama, o Filho se entrega e o Espírito Santo consola. São funções que cada um tem, mas os três são eternos, os três são onipresentes, os três são oniscientes e os três são onipotentes. Quando a gente define a nossa crença pela Bíblia, as coisas ficam claras. O desafio do Está Escrito, com esta série Nisto Cremos, é para que você entenda o que o cristianismo crê, o que de fato o cristianismo ensina. Sabe por quê? Porque a gente entende que existe uma confusão muito grande de muitas pessoas sobre muitos assuntos. Agora, é claro, eu estou dizendo uma coisa, talvez um outro líder religioso pense uma coisa completamente diferente. Bom, o que você precisa crer é aquilo que está na Bíblia. Nesse momento, existem muitas pessoas de muitas religiões me assistindo. Se você é católico, você crê no Deus Trino. Se você é cristão, você crê no Deus Trino. Existem pessoas que pensam diferentes. São muitas pessoas, mas ainda assim continuam sendo uma grande minoria, porque a evidência bíblica da Trindade é muito grande. Eu quero dizer uma coisa especial para você. Deus escolheu nos criar a sua imagem e a sua semelhança. E sabe quando nós conseguimos refletir melhor o próprio Deus? Quando nós casamos, quando nós nos tornamos uma só carne. Veja, uma família é isso, uma família com várias pessoas, é uma unidade composta. Quando nós estamos em família, marido, mulher, filhos, nós estamos juntos formando uma única célula. Não é a célula máter da sociedade, a família é definida assim. Quando você está dentro dos planos de Deus na sua família, você está refletindo ainda melhor a relação que Deus tem. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. O nosso Deus não é um Deus solitário. Nosso Deus é um Deus pessoal, um Deus próximo, um Deus que nos ama. E sabem o que eu fico assim mais emocionado? É saber que Deus escolheu ter iguais para se relacionar. Deus não é um Deus egoísta, um Deus solitário, onde todos são menores do que Ele. Deus trabalhou para que Ele mesmo pudesse existir, sendo três e ao mesmo tempo um. Eu e você só conseguiríamos entender perfeitamente o que é um Deus trino no céu. Enquanto isso, eu e você devemos apenas acreditar. Isso é suficiente para você e é suficiente para mim. Vamos crer, vamos adorar esse Deus trino, continuaremos sempre monoteístas, mas nessa relação linda que Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo tem, podemos aprender muito sobre as nossas relações, inclusive aqui na Terra. Acredite, no céu você encontrará Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. E você poderá adorar os três, mas crendo em apenas um único Deus. Agora nós vamos ouvir um hino pelo Arautos do Rei. Enquanto eles cantarem, tome a sua decisão de crer naquilo que a Bíblia ensina. Seja você também um adorador de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Ó Pai do céu, Santo e glorioso Deus, sem ti não posso andar, sei que vou tropeçar,
da noite escura, do pecado e da loucura de viver sem ti. Põe-me em teus braços, guarda meus passos, pra que eu não queira, nem nunca venha me afastar de ti. Se a mão de Deus tocar em mim, terei a força pra vencer, pra ser vitorioso enfim. A ti preciso me apegar. Eu já não quero mais ficar sem tua proteção, Senhor. Eu quero desejar a cada dia estar mais perto de Jesus. Ó Deus de amor, bondoso Redentor, dias difíceis vêm, os quais enfrentarei. Manda teus anjos pra me guardarem dos meus temores, deste mundo e seus horrores, onde reina o mal. Escudo, constrói um muro, à minha volta, pois o que importa é viver pra ti, pra ti. Nessa hora, o que importa, importa. É viver pra ti, é viver, só viver pra ti. Se puder, feche seus olhos, curve sua fronte e vamos juntos conversar com Jesus. Querido Pai, nós queremos te agradecer pela vida, pela saúde e pela certeza que temos da clareza da tua palavra. Queremos te adorar em espírito e em verdade. E queremos, ó Deus, enaltecer essa relação linda, trina e eternal do Senhor, do Espírito Santo e de Jesus. Que possamos viver os ensinamentos bíblicos em nome de Jesus. Amém. Tem gente que diz que não acredita em Deus e muito menos na Bíblia, mas nunca sequer parou para estudar a Bíblia. Mas você deve estar pensando aí, mas ler a Bíblia, ela é tão complicada, eu leio e não entendo nada.
Pensando em você, nós preparamos o curso Verdades Bíblicas, apresentado por Cid Moreira. Você pode ouvir no carro, no seu computador, no seu aparelho de som, a hora que você quiser. O curso Verdades Bíblicas é um presente do Está Escrito para você, totalmente grátis. Basta ligar no horário comercial para 0 Operadora 12 21 27 31 21. Se preferir, mande um e-mail para estaescrito@novotempo.org.br. Você pode ainda escrever para a Caixa Postal 7, CEP 12300-970, Jacareí, São Paulo. Ou acessar o nosso blog novotempo.com/estaescrito. E você ainda pode contar com o nosso plantão de dúvidas do programa Está Escrito, uma equipe preparada só para te atender. Faça contato conosco, estamos esperando por você. E lembre-se, está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Ó Pai do céu, santo e glorioso Deus, sem ti não posso andar, sei que vou tropeçar,